Olá, boa noite, seja bem-vindo ao JA. Começamos a edição desta terça falando sobre a violência no bairro Caiçara, em Belo Horizonte. Um grupo rendeu várias vítimas que passavam pelas principais ruas da região e levou dinheiro, celulares e documentos. Parte dos suspeitos foi detida pela Polícia Militar horas depois de cometer os crimes. O alvo dos bandidos? Quem decidiu sair de casa à noite no bairro Caiçara. Segundo a polícia, o bando com 5 criminosos fez diversas vítimas. 3 jovens foram abordadas quando voltavam para casa. Uma das meninas, que preferiu não mostrar o rosto, contou como tudo aconteceu. Eles chegaram, um casal, uma menina mais gordinha, baixinha, e um menino com um cara de ter uns 14 anos. Nisso, ele abordou a gente, até então não tirou a arma. E quando as 3 olharam assim de uma vez, ele tirou a arma e apontou para uma das minhas amigas, que era a única que tinha coisa de valor. Aí ela falou que não tinha nada, ele apontou a arma para mim e ela meio que correu. Esta outra moça, que também não quis se identificar, só se lembrava dos momentos de pânico. Eu nunca tinha visto uma arma na minha testa. Eu falei assim, mentira, é o último segundo. E eu fiquei desesperada pelas meninas, porque eu consegui correr. Eu fiquei com medo dessa questão de colocar elas dentro do carro e fazer tentativa de sequestro. Depois do assalto a jovens que seguiam aqui por esta rua, os criminosos continuaram fazendo um arrastão pelo Caiçara. Uma jovem foi abordada dentro do carro. Com uma réplica de pistola, um dos assaltantes conseguiu levar dela dinheiro, documentos e um celular. 2 horas depois, policiais do batalhão Rotan conseguiram deter os assaltantes na Avenida Carlos Luz. Alegaram dificuldades financeiras, entre outras mais, que queriam fazer lanche. Foram detidos Evelyn Cristina dos Santos, de 28 anos, que tem mandado de prisão em aberto no Rio de Janeiro, Vivian Karina Garandi, de 18 anos, e Iago Alex Almeida Ferreira, também de 18. A polícia prendeu também um homem ainda não identificado por crime de receptação. Ele havia comprado o celular roubado pelos criminosos por R$200. Ele estava num bar bem próximo ao local da abordagem mesmo, então que facilitou bastante nosso serviço. Ele nos relatou que desconfiou que o telefone poderia ser roubado, mas mesmo assim arriscou e comprou. Dinheiro, celulares, cartões, pertences das vítimas e a réplica de pistola foram recolhidos pela PM. Hoje em dia, as pessoas elas não têm amor pela vida do outro. A gente não pode ter um tênis, a gente não pode ter uma roupa, a gente não pode ter uma bolsa, porque qualquer hora leva uma coisa sua. Exames laboratoriais confirmaram que um morador de Belo Horizonte, que morreu em 11 de janeiro, estava com febre amarela. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima é um homem de 53 anos que morava na região do Barreiro. Ele estava internado no Hospital Júlia Kubitschek. A investigação epidemiológica constatou que ele contraiu o vírus da febre amarela da forma silvestre em um sítio da Grande BH. O morador não tinha se vacinado e apresentava baixa imunidade. E Nova Lima decretou situação de emergência por surto da doença, após ter confirmado 4 localidades acometidas pela febre amarela e 2 novas regiões sob suspeita. Uma morte que estava sob investigação foi confirmada nessa tarde. A falta de visibilidade tem prejudicado passageiros que esperam por ônibus do transporte coletivo de BH nos pontos. Olha só o vídeo enviado para a gente pelo telespectador Tiago Siqueira, na Avenida Amazonas, no bairro Nova Gameleira. A gente não enxerga os ônibus porque o mato está tomando conta do passeio. Aqui eu estou na rua, se eu quiser ver o ônibus eu tenho que ficar aqui na rua, porque eu vou para a calçada. Olha a situação que o Belo Horizontino enfrenta. É o ponto 7100 da Avenida Amazonas. O mato está tomando conta até tampando o nome da escola. Ajuda a gente aí, prefeito. A Gerência de Infraestrutura Urbana de Coordenadoria de Atendimento Regional Oeste informou que vistorias são feitas frequentemente e lembrou que para solicitar o serviço ou fazer denúncias, basta ligar para o 156. Mande também o seu vídeo para o WhatsApp do JA. O número você já sabe, mas vale reforçar, é o 98814-1360, código 31. Eu espero a sua participação.
Um tremor de terra registrado na cidade de Leandro Ferreira, no centro-oeste do estado, nesta segunda-feira, ainda é o assunto principal da cidade. Nossa equipe foi ao município ouvir os moradores sobre o abalo sísmico confirmado pela Universidade de Brasília. Na cidade de pouco mais de 3 mil habitantes, o tremor virou o assunto do dia. Deu o que falar. Foi mais ou menos meio-dia e pouquinho, a hora que aconteceu. Era hora do almoço em Leandro Ferreira quando a terra balançou. Mas na hora do almoço eu estava almoçando e senti aquela explosão. Deu um tremorzinho, mas é coisa que nem deu para assustar. Foi rapidinho demais. Apesar do susto, não foram registrados danos por causa do tremor. O barulho foi muito forte. E depois? Depois sumiu, parou, cessou tudo. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. De acordo com o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, um abalo de 2,8 graus na escala Richter foi registrado aqui em Leandro Ferreira. Essa foi a primeira vez que algo assim aconteceu na cidade. Ainda segundo o observatório, esse foi o tremor de terra mais forte já registrado na região centro-oeste. Os moradores contaram que sentiram a terra balançar por cerca de 3 segundos. Tremeu bastante. Questão uns 3 segundos mais ou menos. Assustou? Muito. Nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto falar disso. Uma família do bairro Dom Silvério, na região nordeste de Belo Horizonte, precisou sair de casa depois que um muro desabou. Segundo a Defesa Civil, há risco de o imóvel desabar. A casa fica na rua José Constantino dos Santos. A Defesa Civil informou que um vazamento na rede de água provocou a queda do muro, que tinha 2,5 metros de altura. Por causa do incidente, as áreas da cozinha e da sala ficaram suspensas. Ninguém ficou ferido. Os moradores vão ficar na casa de parentes. A Copasa também foi acionada para atuar no local. Vamos saber agora como fica o tempo nesta quarta-feira em todo o estado. Veja a previsão no mapa. Nesta quarta, uma massa de ar seco começa a ganhar força sobre parte do estado e assim o sol predomina entre poucas nuvens no norte e no nordeste. Na região central de Minas, o céu deve ficar parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Já no Triângulo e no sul do estado, o céu ficará parcialmente nublado e com possibilidades de pancadas de chuva e trovoadas. Em Belo Horizonte, mínima de 19 e máxima de 32 graus. A temperatura vai de 23 a 36 em Luz, de 18 a 34 graus em Corinto, oscila dos 20 aos 33 em Lagamar e em Muriaé, mínima de 24 e máxima de 37 graus. Um caminhão dos Correios foi alvo de bandidos na BR-040 na região central do estado. Depois de intensa perseguição até a capital, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu interceptar parte da quadrilha. O caminhão estava carregado com produtos comprados pela internet, a maioria celulares e eletrônicos. O motorista dos Correios seguia pela BR-040 quando, na altura da cidade de Cristiano Ottoni, na Zona da Mata, foi abordado por criminosos que anunciaram assalto e transferiram toda a carga para outros carros. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e começou uma perseguição que só teve fim aqui em Belo Horizonte. Os bandidos fugiram sentido anel rodoviário. Na altura do bairro Betânia, houve troca de tiros. Um dos veículos utilizados pelos assaltantes se envolveu em um acidente. 3 homens foram detidos. Um deles precisou ser hospitalizado. Os comparsas conseguiram fugir. Tanto os 2 detidos quanto parte da carga recuperada foram trazidos aqui para a sede da Polícia Federal. A polícia está atrás do principal suspeito de matar uma mulher em Poço Fundo, no sul do estado. Ela era ex-companheira do homem. A vítima morreu queimada, um crime que chocou a cidade. Após o enterro de Isa Kevin de Souza, de 25 anos, familiares e amigos conversaram com a imprensa e pediram justiça. Isa teria morrido depois de ter o corpo queimado por Christian de Souza, de 34 anos. Isa alugava um cômodo nos fundos da casa de seu Laércio. De acordo com o pedreiro, era por volta das 9h30 da noite de domingo, quando a balconista voltou para a residência. Ela teria sido surpreendida pelo ex-companheiro, que estava esperando no interior. Foi 10 minutos, um silêncio, e aí começou os gritos.
Quando eu cheguei aqui na entrada do cômodo, ele estava com 1 litro, jogou o litro na cara dela e já mandou fogo. O cômodo e diversos objetos ficaram queimados. O motivo de tanta violência seria o término do relacionamento, algo que Christian não aceitava. De acordo com familiares da vítima, Isa e Christian tiveram um relacionamento de cerca de 1 ano. O início foi meio conturbado. O rapaz estava preso há cerca de 10 anos no presídio de Três Corações por tráfico de drogas. Foi lá que, por telefone, eles começaram a se relacionar. Segundo a mãe da vítima, depois de um tempo, Christian começou a ficar violento e a bater em Isa. 3 meses para frente, ele começou a bater nela, espancar ela. Ela tem 2 filhas, uma de 7 e uma de 4. Ele começou a espancar ela perto das filhas dela. Nos últimos dias, Isa havia desabafado nas redes sociais. Ela escrevia sobre as constantes ameaças que sofria de Christian, mais conhecido como Quito. Falava assim pra ela assim, eu vou te matar e depois eu vou me matar. Mas eu sei, eu vou acabar com a tua vida, ele falou. O suspeito continua foragido. O que ele fez foi crueldade demais, foi planejado, porque isso não se faz nem com cachorro. Um morador de Betim, na Grande BH, está desaparecido há quase 1 mês. A família dele está desesperada por notícias do homem que sumiu logo após sair de um bar no centro da cidade. Quando eu sonho assim, que Deus fica no meu sonho, ele fica avisando que meu pai vai voltar rápido, que eu posso ter esperanças. Eu tenho muitas coisas para contar pro meu pai. Essa é a esperança da pequena Aline, de apenas 9 anos. O pai, Ronaldo Rosa dos Santos, de 41, está desaparecido desde o dia 17 de dezembro do ano passado. O metalúrgico foi visto pela última vez por volta das 8 horas da noite do domingo em um bar no centro de Betim. Todo fim de semana eu saía para beber sua cervejinha, mas estava sempre com a família. Tanto é que a gente tinha marcado, depois da missa, eu ia me encontrar com ele no bar do Renato. De acordo com a esposa do desaparecido, ele era uma pessoa tranquila e muito bem relacionada. Infelizmente não tenho suspeita de nenhuma e de nada. Uma pessoa calma, tranquila, trabalhadora, amiga de todo mundo. Preocupada com o paradeiro do marido, Cecília esteve nas principais unidades de saúde, hospitais e nos IMLs de Betim e de Belo Horizonte. Ela fez o boletim de ocorrência 2 dias depois do sumiço dele, mas até agora continua sem notícias. A minha filha já está dormindo comigo e fica falando, mamãe, quando o papai chegar eu vou pro meu quarto, tá bom? Está sempre faltando, tá sempre em casa é o pior lugar para ficar com a recordação dele, na esperança. Que alguém dá uma pista, na esperança que ele ainda esteja vivo, na esperança que ele perdeu a memória. Esperança é o que temos. Qualquer informação sobre o paradeiro de Ronaldo Rosa dos Santos pode ser repassada pelo número 0800 28 28 197. Um charreteiro foi denunciado por maus tratos a um burro em Lambari, no sul de Minas. Imagens das condições em que se encontrava o animal foram gravadas por moradores. De acordo com informações, a Polícia Militar foi chamada para ir até o centro da cidade, próximo à entrada do Parque das Águas. Nas imagens é possível ver que o animal, um burro de pequeno porte, chega a cair no chão. Segundo informações, ele estava no local exposto ao sol e sem água. O dono do animal não se encontrava no local, mas foi notificado. A prefeitura da cidade ainda informou que existe hoje no município uma fiscalização. É da responsabilidade do dono manter condições adequadas para o animal que presta o serviço. O Ministério Público Federal pediu a condenação do ex-deputado Eduardo Cunha a 386 anos de prisão na ação que investiga desvios no Fundo de Investimento do FGTS. Nas alegações finais apresentadas à Justiça, o MPF também pede a condenação do ex-deputado Henrique Eduardo Alves, assunto que você acompanha logo depois do JA no SBT Brasil. E ainda falando sobre o cenário político, nossa equipe conversou hoje em Belo Horizonte com o ministro Galba Veloso, que defendeu a mobilização social para retirar o Brasil da crise. O bom candidato para o Brasil será aquele que
tenha autoridade para dizer que vai fazer, ou seja, que inspire confiança ao povo brasileiro. É assim que pensa o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Galba Veloso. O advogado militante, que já atuou também como consultor da República e da União, afirma que as eleições deste ano serão decisivas para o futuro do país e defende a mobilização social. É um movimento espontâneo de milhares, se não de milhões de brasileiros que entendem que o país merece uma opção melhor do que as agruras em que está vivendo já há bastante tempo. Veloso foi vereador em Belo Horizonte na década de 60 e deputado estadual em 1982. Muita gente perdeu a crença pela política, quer votar nulo. O que o senhor pensa sobre isso? Eu costumo dizer o seguinte: as pessoas estão se aplicando muito a mensagens pelo Facebook. O Facebook transmite uma mensagem de indignação, mas só o voto transmite uma mensagem de mudança. No apartamento onde mora em Belo Horizonte, Galba Veloso nos mostra o livro que publicou, Desvio de Poder, e também um presente que ganhou do ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Ao caro e jovem amigo Galba Magalhães Veloso, ilustre advogado, lúcida inteligência, e a quem Belo Horizonte já deve assinalados serviços e com brilhantes perspectivas para Minas e o Brasil, o abraço afetuoso de seu amigo Juscelino Kubitschek. Voltamos já já, continue com a gente. Tudo aquilo considerado ecologicamente correto ganha mais espaço no nosso dia a dia. Um dos setores que mais tem se destacado é a moda. E já que a onda é sustentabilidade, que tal conhecer o processo chamado de upcycling? Já ouviu falar? Engana-se quem achar que tem a ver com reciclagem. A Fernanda Pena mostra pra gente. Quando o assunto é comprar roupa nova, pouca gente pensa em meio ambiente. Nunca pensei nisso. Só quer comprar, só quer roupa nova. O que eu vou fazer com tanta roupa que eu não vou usar em outra ocasião? E este é um tema que está cada vez mais presente nas discussões sobre sustentabilidade. É que atualmente a indústria da moda está em segundo lugar no ranking mundial entre as empresas mais poluidoras, perdendo apenas para a indústria petrolífera. O poliéster, que é a principal fibra têxtil utilizada hoje, consome em torno de 70 milhões de barris de petróleo no ano, né? O algodão, nem mesmo o algodão orgânico, está livre disso. Então é alarmante quando você começa a pensar que tudo que você compra para se vestir, porque ninguém vai andar pelado, você tem que se vestir, tem um impacto ambiental. Uma ação que já existe em vários países é o chamado upcycling. A ideia é reaproveitar as peças sem passar por um novo processo industrial, como acontece na reciclagem. Sem novas emissões de gases, né, que a gente fala. É um processo artesanal. Você pega um produto e aí você costura, corta ou reorganiza e ele vira um novo produto. Essa loja de aluguel de roupas de festa se uniu a um curso de design de moda de Belo Horizonte para plantar a sementinha dessa mudança. Com linha, agulha, tesoura, máquinas de costura e muita criatividade, as alunas transformaram em bolsas tecidos como crepe, tafetá, cetim e musseline de vestidos que não eram mais comercializados. E eu, por exemplo, nunca imaginei que eu poderia transformar um vestido em uma bolsa, então foi uma experiência incrível. Gravatas desfiadas ou com pequenos defeitos também foram reutilizadas pelas próprias funcionárias da loja. Viraram gravatas borboletas. Convite à produção e ao consumo consciente de moda. O mercado da moda, ele tem uma certa parte que é muito degradante ao meio ambiente. Então, fazendo upcycling, fazendo toda essa estrutura da reutilização, os impactos são bem menores. O Jatá termina aqui. Obrigada pela companhia nesta terça e amanhã estarei de volta a partir das 7h15. Te espero. Tchau.